Sabia que minha internet não estava legal. Boa tarde, gente. Esperar o pessoal chegar. Júlia, já vou te aceitar, tá? Boa tarde, Kelly. Francine. Cíntia, guria da Bíblia. Boa tarde a todo mundo que está entrando. Eu, mais uma vez, estou com um probleminha na internet, né? Porque eu não estava conseguindo ver as pessoas. Boa tarde a todo mundo que está entrando. A Suzane também está aí. Marcele, boa tarde. Natália. Vamos ver se mais gente chega aí para nossa live. Ah, sua solicitação tá aqui. Já vou. Juliana, nossa convidada de hoje. Olá, Olá! tá bom a Tudo bem? luz? Eu tô aqui ajeitando aqui as... Eu acho que é melhor você ficar de frente para a luz, porque assim É eu não tô porque... conseguindo te ver. Então eu vou ficar assim. Deixa eu sentar aqui Isso. em outro lugar. Calma aí rapidinho. Uhum. Fica à vontade. É bom que dá tempo do pessoal chegar. Ficou melhor, né? Ficou. Que às Não vezes vai ficar muito aqui eu também tenho esse estável, problema. mas... Não, mas não tem problema não. Ah, eu esqueci meu copo de água, calma aí. Vai lá, vai pegar. Fica tranquilo. Não vai ficar muito estável a imagem, porque eu tava na minha mesa, mas a mesa não é muito boa de luz. Então, É vou ter que porque ficar às vezes agora a em outro janela fica lugar. assim, né? Pegando É, a luz ela nas é costas. lateral a janela, então não vai ficar muito estável, mas a gente vai indo mesmo assim. Claro, não, agora dá para ver, tá tranquilo. Eu também tenho esse problema aqui, aí eu tenho que fechar a cortina, porque a É, luz fica estourando tanto que eu não apareço, né? Mas mesmo isso fechando aí a acontece. cortina aqui, ou fica muita luz atrás de mim, ou não fica luz nenhuma. Mas não tem problema Boa não. O tarde, importante pessoal. A é a gente tá gente aqui. conseguir conversar, você aparecer, tá bom? Tá bom. Boa O pessoal tarde tá a todo mundo que está entrando. chegando. É, boa tarde aí, a Marcele acabou de entrar, a gente acabou de sair de uma aula de curso de oratória e a gente já se encontra aqui novamente. Já Boa emendou, tarde a né? todo mundo, tá? Nós vamos dar início já à nossa live, aí nossa live dos bibliotecários inconformados. E hoje a nossa convidada é a Juliana, tá? Já tô íntima, já tô chamando de Já tá Julie. íntima. Não tem nenhum problema. A Juliana, ela tem esse projeto muito legal que é voltado para informar, né, e divulgar conhecimentos na área Preservação. de preservação, né? Então, é um dos poucos perfis que a gente vê falando sobre isso. E Uhum. a Juliana também, ela é mestranda, né, lá do MAST, em preservação de acervos de ciência e tecnologia, né? Isso. Então, muito prazer, tá, Muito em te obrigada. receber aqui. A gente já se segue já há bastante tempo, tá sempre Sim, trocando ideia, né? sim. Então, eu curto muito seu trabalho, eu acho super necessário, né? Até porque também tem poucas pessoas dispostas a falar sobre isso. Sim, é um assunto muito importante. Então, é uma área muito importante, né? Super necessária. Então, é um prazer aqui estar te dando fazendo essa entrevista, né? Esse bate-papo com você, para as pessoas também conhecerem quem é a bibliotecária que está Sim. por trás do Preserva a Bíblia, né? Então, boa tarde. Boa tarde, gente. Olha, eu vou te dizer, por muito tempo eu fiquei meio assim de me mostrar, de assumir quem era a pessoa por trás do perfil, mas agora, uma vez que a gente começa, né, eu acho que
você não quer mais voltar para as sombras, vamos dizer. Boa tarde, gente. Eu vou me apresentar. Meu nome é Juliana Araújo. Eu sou bibliotecária, formei pela Unirio no ano passado, tem um pouco menos de um ano, deve ter uns 8 ou 9 meses. Meu TCC foi sobre segurança física em coleções especiais. Eu fiz um estudo de caso na Biblioteca Central da Unirio, não sei se todo mundo aqui conhece. A minha história com a preservação é algo assim, um pouco louco, porque não era o que eu queria seguir inicialmente. A preservação foi só um. Assim, no início era só algo que eu gosto, uma área que eu gosto, e vamos ver no que vai dar. Eu lia uma coisa ou outra, participava de eventos, mas não era nada assim, oh meu Deus e tudo mais. Mas uma vez que você entra e você realmente vê as coisas, pra mim foi apaixonante. Então foi o lugar onde eu me encontrei, sabe? Quando você assim, entra numa área de pesquisa, numa área de atuação e você, nossa, aqui realmente é o meu lugar e todos os lugares que eu tive antes desse, ou que eu pensei em estar depois, não vão ser nada. Esse lugar aqui é o meu lugar. Então eu tô aí desde que eu me formei, focada em preservação, fazendo esse mestrado no Master. Eu acabei ou está lento. Vamos esperar. Ah, pronto. Voltei. Voltou? Voltei. Pronto, pronto. Tinha ficado um pouco caído aqui. Acho que eu já falei bastante, vou deixar você falar também, porque senão eu vou ficar 1 hora aqui só falando e eu não tenho nenhum Não, controle sobre isso. na verdade, eu quero começar, né, esse nosso bate-papo com você contando um pouquinho da sua história, né? Você já deu um breve resumo, né? Como a gente gosta Eu de te falar, falei. na biblioteconomia, um breve resumo. Mas eu gostaria que você contasse como que você entrou na biblioteconomia, se já era algo que você tinha em mente, se você caiu meio que de paraquedas e tudo mais. Eu, em Bíblia, caí de paraquedas. Não era algo que eu tinha em mente, eu queria um outro curso, nada a ver. Mas eu lembro de uma aula no terceiro ano, a gente estava conversando sobre profissões e um professor falou sobre museologia, que alguma conhecida dele trabalhava com isso e tudo mais. E uma menina lá no fundo falou: Ah, uma das minhas opções é biblioteconomia, trabalho com livros, biblioteca e tal. Aí eu guardei aquilo lá no fundo da minha mente. E foi, assim, segui o ano e tal, fiz o Enem. Aí veio, né, a época de escolher a faculdade e eu botei lá a que eu queria em primeiro lugar. Mas não foi, não deu. Aí eu falei, vou pra Bíblia mesmo, pesquisei bastante, vi as áreas de atuação, gostei. Eu falei assim, bom, a perder eu acho que não tenho nada, né? E comecei. Não vou dizer que comecei apaixonada, não comecei apaixonada, mas fui me apaixonando ao longo dos semestres. Pra mim foi assim, algo que eu absolutamente não me arrependo foi ter ido pra Bíblia. Eu acho que realmente era o lugar onde eu tinha que estar. E hoje, quando eu penso na outra faculdade, eu falo, não tem nenhum jeito em que eu poderia ser feliz como eu estou hoje, nesse outro lugar. Então, essa é a minha história com Bíblia, não era, assim, a minha primeira opção, mas hoje eu não trocaria por nenhuma outra profissão, por nenhuma outra vertente. Ai, que legal. A gente tem muito isso, né? Porque quando você entrou logo depois que saiu do ensino médio, Sim, sim. Foi a gente, logo no ano seguinte. então, eu acho que as pessoas, quando elas acabam de sair do ensino médio e têm que escolher uma carreira, a gente ainda tem pouca informação, né? Sim, Sobre o que sim, é a vida profissional, de como você pode se realizar através da sua profissão também, sim, porque a gente ainda está muito imaturo, né? Assim, N questões que ainda precisavam estar mais amadurecidas para a gente realmente escolher o que vai exatamente. fazer pelo resto da nossa vida, né? Lógico que hoje a gente tem uma cabeça melhor, que a gente pode trocar diário e tudo mais. E também Sim, tem a questão da gente de ter aquelas áreas que são já, né, comuns, que são clichês, né? Os clichês. clichês, aí você fala É assim, isso que nossa, eu vou fazer, sei lá, engenharia, vou fazer arquitetura, vou eu fazer entrei, direito.
Eu é de si. fui pra Bíblia. Eu fui pra Bíblia porque eu pensei assim, não quero nada que envolva nenhum tipo de conta, nenhum tipo de matemática. Eu quero coisas mais teóricas possíveis. Aí eu fui pra Bíblia. A gente foi enganado, né? Porque a gente tem estatísticas, pelo menos na Unirio tem estatística. Mas Triste, foi é. suave, foi tranquilo. Foi triste, mas foi suave. É, né? Não é cálculo 1, 2, 3 e 50, né? É Exatamente, só uma exatamente. matéria de estatística. E que é super necessária, né? Sim, Então, sim, foi super assim, necessário. então é importante realmente que a gente tenha. E ainda mais a Bíblia, né? Que é uma área tão interdisciplinar, então a gente vai estar lidando aí com Sim, diversas disciplinas que são, uma hora são de humanas, outra de exatas, né? E aí a gente vai construindo o nosso arsenal aí, né? Nosso cabedal exatamente, de conhecimento. exatamente. Aqui, Mas, nossa, estão Juliana, falando aqui. Oi, desculpa, que eu tô pode falar. vendo os comentários. Não, é que falaram aqui que na UFPB tem lógica. Na Unirio também tem lógica, é no primeiro período. É assim, desesperador. Sério, vocês têm lógica? A gente Nossa, tem lógica no primeiro período. Foi uma matéria, assim, de arrebentar muita nossa. gente. Gente, eu nem me vejo, olha, fazendo lógica, sinceramente. Foi Eu era muito boa em complicado. matemática no ensino médio, mas agora, muito difícil. Eu vejo Para certas fazer contas. estatística para mim já foi uma coisa assim que eu fiz suando. Era lógica, complicado, mas é importante também, né? Se você parar para Sim, pensar. sim. É uma matéria, são matérias muito importantes, mas são matérias que a gente não pensa quando a gente fala, biblioteconomia. Não penso em É, lógica, não penso em estatística, mas elas estão lá. Uma é só verdade. matériazinha só dá pra gente passar. Mas aí, ô, Juliana, você, assim, você saiu da graduação e já foi logo para o mestrado, então, né? Sim, eu decidi fazer isso porque eu não queria ficar parada. E foi assim a melhor coisa que eu fiz, porque se eu não tivesse mestrado hoje, eu estaria muito mais parada do que eu já estou. Não que eu esteja totalmente, mas é algo que ocupa a minha cabeça. E eu acho isso muito importante. E eu queria ir logo para o mestrado depois da graduação, para não perder o ritmo de pesquisa, para não perder o tema, para não perder mesmo essa oportunidade. E foi. Também não me arrependo, assim, eu passei por dois processos no ano passado, entre junho e novembro, e passei nos dois, escolhi o MAST, que é um local que eu tenho no meu coração já há muitos anos, que eu já fiz alguns cursos lá. Então eu estou muito animada para quando a gente realmente começar, porque deu uma semana de aula, eu tive duas aulas e começou a quarentena. Não deu nem momento assim de você começar a pensar em alguma coisa. Eu também passei por isso. Eu compartilho É, desse né? Você começa. sentimento. É, Aí a gente vai é, tentando se manter, né? Ah, lendo e pensando, e escrevendo alguma coisa. Eu tô reescrevendo meu projeto para poder ocupar a minha mente e pensar em novas aberturas e tudo mais. legal. E aí, como que você, da onde surgiu a ideia, né, de você criar o Preserva a Bíblia? Começou ano passado, eu acredito que tenha sido em outubro, não tenho certeza. Eu estava no meio dos projetos de mestrado, no meio das seleções. Tinha acabado de defender meu TCC, estava sem emprego e eu acho que você foi uma das inspirações, inclusive. Na Ah, época, sim, eu comecei a seguir você no que meu perfil legal. pessoal. E eu falei, nossa, que legal, um perfil de Bíblia super diferente, super engajado, sabe, com um tema super importante. Eu queria fazer também algo nesse tipo para poder devolver para a comunidade o que eu estou aprendendo, o que eu já aprendi, o que eu estou fazendo. Aí comecei a pensar, como que eu posso fazer esse perfil? Vai ser um perfil sobre tudo de Bíblia? Aí eu, bom, não, porque eu não entendo muito de catalogação, não entendo muito de vários assuntos, e então eu tenho que focar num nicho que eu entenda, que é algo que eu sei pesquisar, que é algo que eu sei as fontes, que já é mais a minha área. Eu falei, vou fazer um perfil de preservação. No início eu fiquei assim, nossa, será que vai ser um perfil que as pessoas vão gostar? Será que vai ser um tema pertinente? Mas eu fui. É,
comecei super despretensiosa, era realmente algo assim, vou postar, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes por mês. Algo assim, só pra, conforme for vindo a inspiração, a gente vai fazendo as coisas. Mas com o tempo e também convivendo com a comunidade de Bíblia aqui no Instagram, que está crescendo cada dia mais, isso é muito bom. Eu tô falando, nossa, eu tenho que me engajar mais, eu tenho que postar coisas relevantes. E eu vi também a necessidade desses posts, porque preservação é algo que é muito importante, mas é algo meio. Não sei se tabu seria a palavra certa, mas é algo Eu ainda acho meio que é travado. subestimado. Eu acho que é Subestimado, subestimado. exatamente. Exatamente, é subestimado, é algo que a gente ainda vê como assim, só, sei lá, vou botar um ar-condicionado aqui, botar um alarme ali, pronto, preservação. Mas é muito mais do que isso, e eu queria trazer isso de uma forma simplificada, de uma forma descomplicada. Então essa foi a minha caminhada com o perfil, e que eu tô cada vez mais animada para seguir nesse aqui, né, nessa comunidade. Ah, que legal, Juliana. Eu acho que é super importante a gente entender, né, que a gente precisa falar mais sobre Sim, as nossas competências e dividir isso com a classe, porque falta muita capacitação, né? Então, sim, assim, é uma forma da gente, principalmente quem está no meio acadêmico, de democratizar um pouco também a informação, sim, porque nem é o que eu costumo, assim, conversar com alguns bibliotecários, né, é que o bibliotecário que está ali no front, que está, né, no atendimento, na catalogação, no processamento técnico, né, na salinha lá de preservação, de restauração e tudo mais, que está encarregado realmente das coisas, da prática, né, no mercado, né, de trabalho, ele, poxa, olha só o quanto seria bom você simplificar todas essas informações que estão nos artigos, nos sim. trabalhos acadêmicos, e entregar algo mais objetivo, né, para aquele bibliotecário que precisa de informação mais rápida também, né, na hora de Sim, melhorar a sua prática, de ter alguma dica que vai poder, né, fazer com que melhore esses processos, melhore ele ter mais conhecimento sobre os procedimentos de preservação, né, e de conservação, né? Então, eu acho que é muito importante, independente da nossa área, da nossa expertise, a gente compartilhar, assim, né? sim, Porque isso agrega muito, né? E contribui para melhores práticas ali dentro das bibliotecas, né? Claro sim, a que o nosso minha. trabalho não é só em biblioteca, né? Mas o nosso principal mercado de trabalho ainda continua sendo dentro das bibliotecas. A Pode falar. biblioteca. Sim, a minha ideia foi descomplicar mesmo, porque existe muita coisa em artigos e em eventos que são maravilhosos. Eu não tenho nada contra artigos, inclusive eu amo escrever, mas eu acho que a gente tem que trazer esses conceitos, essas técnicas, esses dizeres de uma forma descomplicada, de uma forma até mesmo rápida, né? Porque às vezes a pessoa está com uma dúvida que é algo bem pontual, então ela não tem que ler 15 artigos para descobrir uma dúvida assim que com um post talvez resolveria. Então essa é mais ou menos meu objetivo. Ah, perfeito. A Kelly está falando aqui que esses perfis direcionados a uma área nos ajuda a nos atualizarmos e também nos fazem recordar do que vimos na graduação. E é Verdade, exatamente isso, né? verdade. E são coisas pontuais e que podem auxiliar ali, de repente, te dando uma dica, um insight, porque a graduação, ela só nos direciona, né? Ela Sim, não capacita de forma completa, né? A gente vai aprendendo muito com a experiência que a gente tem ali no campo de batalha, do dia a dia mesmo, do nosso fazer profissional. sim, com a Bom, experiência, com a troca, né? exatamente. E aí, Juliana, outra coisa que eu gostaria de te perguntar, como que você faz, né? Qual é a sua forma de curadoria aí para você conseguir compartilhar esse conhecimento com a gente? Eu comecei no início, como eu tinha acabado de fazer meu TCC, eu pensei assim, bom,
eu vou pegar os conceitos e as coisas que eu trabalhei nesse trabalho, que levou um tempo, então tem uma pesquisa, então achei válido, e vou trazer para esse perfil. Com o tempo, eu fui vendo as necessidades, assim, eu via mais ou menos o que as pessoas comentavam, o que as pessoas falavam comigo, e também ideias que eu tinha em eventos, ou tava lendo algum artigo e esse artigo teve uma frase que me deu uma ideia. Aí vou lá e anoto e faço. Eu também faço muito de acordo a, com o que está acontecendo. Por exemplo, ano passado eu fiz um post que eu gostei muito, que foi um post sobre a época de inventários, que é no final do ano, mais ou menos, sempre. Para lembrar que aquela É época o era uma época de inventário. Então, eu vou calcanhar de indo de acordo. Aquiles das bibliotecas, né? Exatamente, é algo que para preservação é muito importante. Então eu vou indo de acordo com o tempo e também de acordo com o que eu vou achando em artigos, em trabalhos que eu pesquiso, em eventos que eu participo, até mesmo na quarentena. Eu vejo e falo, nossa, esse assunto aqui seria legal, ou esse conceito seria legal esclarecer, ou essa é uma técnica que as pessoas têm muita dúvida, porque eu já participei de muitos eventos de preservação durante a graduação. Então, e ouvindo as pessoas falar, você vê mais ou menos quais são as dúvidas delas, o que elas têm mais. É, 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 eu não sei o que é isso, queria saber como é que faz isso mais ou menos, que foi também a questão do post sobre higienização, que é algo que pra mim é muito, isso também é muito importante, que é algo que pra mim é muito, assim, parece que já tá dentro do meu ser saber sobre aquilo. Mas Muito a gente óbvio, tem que né? passar, exatamente, pra gente, pra mim é muito óbvio, mas eu falo, nossa, pra muitas pessoas eu sei que não é óbvio. Outro post também de momento foi aquele post da pandemia e a limpeza de acervos. Então eu vou indo pelo momento, Sim. eu vou indo pelo momento e vou pescando também assuntos dos eventos, dos artigos, de conversas e também percebendo que as pessoas vão falando, não só comigo, mas também em outros perfis. Nossa, aquele post que você fez foi super necessário, porque eu vi muita gente fazendo limpeza de livro com álcool. Exatamente, exatamente. Desde que começou essa questão da quarentena, eu tenho ficado meio obcecada com essa questão de como bibliotecas vão lidar com isso. Não apenas na questão de preservação, mas também reabertura, equipe, usuários e tudo mais. Então, aquele post ali foi um post que eu falei, eu tenho que fazer, porque eu achei que era minha obrigação moral com esse perfil fazer esse post. E Sim. ele saiu muito bem, assim, as pessoas gostaram bastante. Então, foi algo que eu fiquei muito realizada mesmo de ter conseguido fazer, ter conseguido botar lá. Sim, ele foi super pertinente. Você acertou muito, porque a gente não, as pessoas geralmente elas não têm muita noção, né? De que, poxa, você vai passar álcool em gel no livro? Preste É atenção, porque, né? é como você Precisa. falou, na graduação a gente não é treinado, né? A gente vê assim os assuntos por cima. Então, quando chega na hora que algo assim que a gente nunca imaginou acontece, é normal a gente pensar, está usando álcool gel ou álcool 70 para a mão e para compra, por que não para o livro, né? Então, eu acho que a gente tem que cada vez mais criar essa mentalidade de vamos pensar no nosso acervo para poder durar o máximo possível bonitinho para os nossos usuários poderem utilizar. Exatamente, é isso mesmo. Professora Patrícia. E, assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui que o pessoal está comentando. Vamos lá, a Bibliowoman, né, que é da Leda, falou, verdade, aprendo tanto com esses perfis. Bibliorose, pelo menos no Nordeste, sinto muita falta dessa questão de cursos de atualização na área de Bíblia. Os perfis nos ajudam muito a nos atualizarmos. Ai, que Isso é bom. uma coisa que eu tenho trabalhado com o pessoal, principalmente com o pessoal que está fazendo a semana do posicionamento, né, Juliana? Porque você também está Sim. fazendo, mesmo Estou que, atrasada, mas estou né? fazendo. Mas está conseguindo fazer.
É que a gente, enquanto profissional, né, quando a gente se posiciona no meio digital, a gente tem a oportunidade, inclusive, de oferecer esses cursos para a nossa comunidade, né? Sim, Porque a gente não pode ficar dependendo só de empresa, né, ou só da iniciativa pública, com aqueles cursos, né, que a gente tem do ENAP. Quem é servidor vai entender, né, que a gente faz muito curso do ENAP, que é da Escola Nacional de Administração Pública, né? E, assim, a gente tem a oportunidade com os nossos projetos aí, e trabalhar a nossa marca pessoal no meio digital, também de entender quais são as necessidades dos nossos colegas em relação a sim, esses temas e desenvolver aí um curso em cima daquilo desse feedback que a gente tem das pessoas, né? Então faz muito mais sentido. Então é importante sim. também que nós, enquanto profissionais, a gente pense que, poxa, olha só, eu domino esse assunto aqui, eu acredito que eu possa contribuir sim, né, através de um trabalho, né, do meu trabalho como profissional liberal, porque isso é permitido pela, pelo conselho, né, que a gente trabalha como profissional liberal, né, então pela Sim. lei, claro, né, antes. Então, assim, a gente tem que também refletir em como que a gente pode contribuir, porque falta muito a questão da capacitação dentro da área, né? A gente vê E é uma coisa diversas. que Pode falar. a preservação é uma coisa que a gente mesmo só aprende, como muitas outras dentro de Bíblia, que a gente realmente só se vê as caras com ela quando a gente está trabalhando, quando a gente está em alguma biblioteca, algum outro lugar, que a gente tem essa necessidade de olhar para isso com mais calma, porque geralmente a gente olha para a preservação com muito assim, muito geral e etc. Mas existem situações que a gente precisa olhar para ela com calma. Então, esses cursos de capacitação, esses eventos, esse trabalho que eu e alguns outros perfis a gente faz, né, mais especializados, são muito importantes mesmo. Sim. E é bom a gente aprender com quem sabe, né? Porque ué. Não, mas é verdade que se a gente tem acesso a um profissional, né, um colega de classe que entende sobre aquele assunto, que vivencia isso, a gente tem que aprender com ele, né? É Não é só verdade, através de é verdade. livros, a gente precisa aprender com quem realmente está ali atuando em cima dessa prática, né? A Verdade. preservação, por Sim, exemplo, é algo que é muito, que você é precisa, é muito muito, prático. muito específico, né? Sim. Então, bom, deixa eu continuar lendo aqui, porque eu falo pra caramba, senão as Eu pessoas também vão falo brigar muito. comigo. Eu acho que eu já estou achando, eu estou começando já a achar, porque assim, toda live a gente faz, a gente fala pra caramba, né? Então, eu acredito que falar muito seja um requisito para ser bibliotecário, porque não tem um bibliotecário Deve que não ser. fala isso. Eu Não, acho eu que é conheço. pré-requisito. Eu tenho amigas que não falam tanto, mas eu, quando eu tô falando de algo assim que eu tenho o mínimo interesse, ou até mesmo em alguma conversa com alguém, como a gente está conversando aqui agora, se me deixar, eu vou falar 1 hora seguida, assim, sem nenhum problema. Então, por isso que às vezes eu fico eu policiando, eu fico, nossa, tô falando demais. Aí eu deixo você falar. Mas não me deixa falar muito não, que eu também sou um perigo. Deixa eu dar uma olhada aqui o que o pessoal está falando. Ah, a Kelly falou que a biblioteconomia é muito ampla e não conseguimos nos especializar em tudo, por isso esses perfis passam algo bem objetivo e didático. Tá vendo, né, gente? Então, se tem algum bibliotecário aí que quer começar a produzir conteúdo, compartilhar seu conhecimento, vai ser muito bem-vindo, Muito bem-vindo. porque muito bem-vindo ou muito bem-vinda, né? Também. Então, vamos, que a área necessita Principalmente, de vocês. Opa, eu acho que eu deu caí uma aqui. travada. É, pode Pronto, voltar, vamos pode falar. voltar. É muito. Gente, é sério, assim, às vezes a gente fica pensando assim, eu conheço sobre esse assunto, mas eu acho que não é o suficiente para fazer um perfil, ou eu acho que eu não tenho nada para contribuir. Assim, começa, sabe? Porque a gente precisa muito. Ultimamente, os perfis de Bíblia aqui estão crescendo muito. Isso é muito bom. Não só pra gente enquanto área, assim, para nós mesmos, que a gente vai aprendendo, a gente tem com quem, aconteceu isso, será que você pode me ajudar e tudo mais, me indicar?
mas também para que outras pessoas de fora da área vejam a Bíblia. Porque lá no meu ensino médio tinha pouquíssima coisa sobre Bíblia na internet. Ou pouquíssima não, assim, tinha bem menos coisa sobre Ah, Bíblia na tinha pouco, é, internet. realmente. É, tinha pouco, né? E poucos perfis, acho que não tinha nenhum perfil assim direito de. Não, nenhum não, tinha, mas tinha poucos perfis no Instagram mesmo. E agora a gente tem muitos, isso é muito bom, porque as pessoas veem o quão diverso é a nossa área e como a gente pode trabalhar em vários lugares e ter várias especialidades, falar sobre várias coisas. Isso é muito importante. Então, Exatamente. quem tiver um pouquinho de vontade, vai crescendo aí e faz o perfil e depois você vê como é que fica. Exatamente. E assim, é uma questão de você mais compartilhar os seus estudos, né? Você está ali Exatamente. lendo um artigo, lê um livro, assistiu uma aula, uma palestra, viu algo Exatamente. interessante sobre o tema, acompanhou uma notícia, e você vai compartilhando os seus insights ali, as suas anotações, né? Sim, Aquilo, você faz a curadoria do conhecimento sobre aquilo assim, você estuda e compartilha aquilo que você está estudando. exatamente. Não Ninguém aqui é precisa autoridade autoridade máxima, máxima. exatamente. E assim, não precisa ser necessariamente, porque, por exemplo, quando eu comecei, e como eu tô agora, não tô trabalhando em nenhum lugar, com nenhum emprego assim, fixo, né, direitinho. Aí eu pensei, nossa, não tem nenhum emprego, como é que eu vou compartilhar coisas sobre preservação se eu não tenho nenhum tipo de acervo para aplicar, né? Para falar, olha, eu fiz isso, deu Você certo, está fiz como isso, deu errado. pesquisadora, né? Você não está Exatamente, como então, bibliotecária, mas você está como pesquisadora. exatamente. Então, o que eu faço é compartilhar o que eu estudo, o que eu venho estudando, o que eu já estudei, o que eu já ouvi. Então, isso é muito válido também. A Com gente certeza. contribuir com uma teoria para que uma pessoa possa aplicar, ou para que ela possa tirar alguma dúvida no trabalho dela, por exemplo. Isso também é muito importante. Exatamente. A Thaís está falando aqui, a troca é muito importante para todos. Acredito que quem compartilha conhecimento com seus colegas cresce em todos. Não, não temos que ser concorrentes, isso não está com nada. Todo mundo cresce junto. Eu não Exatamente. tenho muito essa ideia de concorrência, eu não Eu também sei não. se é porque a área também é muito pequena, né? Então a gente não tem essa coisa de, ai meu Deus, aquela pessoa ali, meu concorrente, ele fala da mesma coisa que eu. Sinceramente, eu não tenho muito esse sentimento, não. Eu tenho mais um Eu sentimento de também não. colaboração mesmo. Cada Sim, um eu acho tem que. uma coisa para acrescentar, e aí a gente vai contribuindo dessa forma, né? Ninguém aqui é Sim, autoridade máxima e também ninguém está aqui competindo com ninguém. Eu vejo eu aí acho isso muito que. nos perfis de concurso, né? Que os Sim, perfis de sim, concurso são muito integrados. Eu acho isso super legal. Deixa eu sim. só ler Eu mais um acho que. comentário aqui. Ah, sim. Pode falar, pode falar. Não, eu ia concordar com você. Eu acho que por mais que a gente fale sobre as mesmas coisas, a gente se integra, assim, a gente se... Ai, meu Deus, eu esqueci a palavra. A gente se Colabora, completa né? e colabora. Então, eu acho que pra mim não existe esse negócio de concorrente. A gente tem que estar todo mundo junto, se ajudando, indo, caminhando e crescendo junto. Exatamente. É a Mel aqui do LibriOffice que está falando, né? Que eu amo essa troca e desenvolvimento dos perfis de Bíblia. E a Bibliowoman, que é a Leda, está falando, opa, já ia ler. E como você mesma fala, cada um fala De uma de uma maneira. maneira, né, Mai? Com certeza. Cada um que chega só agrega a nossa área, exatamente, Mel. E É isso. assim, para a gente voltar aqui para nossa o nosso foco, né, da live, e aí como que fica essa questão de você fazer aí toda a produção de conteúdo, né? Você faz a curadoria com base nas suas pesquisas, né? Então, e como que você consegue materializar isso, né? Como que você que faz os criativos, é você que produz tudo direitinho, ou você tem alguma ajuda de alguém? Não, sou eu que eu produzo tudo desde do início, foi assim, gradativo, né? A gente começa e tem um pensamento de, essa cor ou essa arte e tudo mais,
mas conforme eu fui avançando, a gente vai percebendo, né, as coisas e mudando de gosto. E isso eu que faço tudo, que penso nos posts, né? E depois eu anoto eles, aí falo assim, ah, amanhã eu vou fazer tal arte. E faço a arte, aí penso no, no texto, e assim, geralmente eu demoro, dependendo do post, 1, 2 dias, porque eu escrevo o texto, aí deixo ele dormir, aí no outro dia eu volto e, gostei, não gostei, vamos postar. O que eu tô tentando fazer agora, até inspirado um pouco nos seus ensinamentos, um pouco não, 100% nos seus ensinamentos, é ter mais uma rotina, assim, vou planejar esse post para essa semana, vou falar sobre isso. Só vai entrar uma brecha se tiver algum outro tipo de evento, alguma coisa que acontecer naquela semana que for assim, não era planejado, mas aconteceu, aí eu vou falar sobre aquilo, como foi a questão da Covid. Mas atualmente sou eu que faço tudo. E eu gosto de fazer tudo porque fica do jeito que eu acho que tem que ficar. E fica escrito também do jeito que eu acho que tem que escrever. Às vezes, eu tenho, não sei se você tem esse tipo de problema, mas eu escrevo geralmente no Google Keep e depois eu passo pro Instagram, mas eu sempre escrevo demais. Aí quando chega lá na legenda, tem que ficar diminuindo. Já passei muito por isso. Tem que ficar Hoje, diminuindo. hoje em dia, menos, porque assim, como eu produzo muito conteúdo para o Instagram, né? Eu Uhum. produzo aí de 6 a 7. Quando eu não produzo no dia, geralmente é um dia que eu estou fazendo live. Essa semana eu deixei falhar um dia, porque já estava com muitas coisas para fazer e acabei realmente não programando o post. Uhum. E aí eu ia fazer uma releitura de outro post, enfim, aí aconteceu várias coisas e eu não consegui postar. Porém, quando a gente vai pegando a prática, a gente consegue ter Vai um ficando mais pouquinho mais simples. de noção. Sim, Mas eu sim. ainda passo um pouquinho de perrengue. Pois Aí eu tenho é, que ir lá sintetizar tudo. exatamente. Então, conforme eu fui ficando, né, um pouco mais experiente nesse assunto, a gente vai criando metodologias nossas, né? Então, hoje em dia, eu já tenho uma coluna de ideias e uma coluna de coisas que eu quero falar, posts que, enfim, arte que eu tenho que fazer. Então, quando eu penso no post, já é muito mais simples para mim pensar na arte, por exemplo. Então, hoje, como respondendo sinteticamente a sua pergunta, sou eu que penso nas pautas, aí eu vou, anoto, faço a arte. Às vezes, assim, eu não escrevi nenhuma linha do post, mas já fiz a arte. Aí vou, escrevo e posto. Tô tentando fazer assim, mais planejado. Porque o que eu tenho feito muito chego no dia, vou postar isso. Aí levo 1, 2 horas, às vezes 3 horas para poder fazer tudo e posto. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo o que funciona melhor e o que não dá tão certo. A Sim, sim. Patrícia tá falando A que gente continua nos estava aqui comentários. nos comentários. Eu ia ler o comentário dela agora. Pois é. Eu, assim, eu particularmente não gosto muito, tá? Mas a gente tem que ver o que funciona para cada um, né? Eu acredito que já um espaço bem legal e você consegue desenvolver o conteúdo A ali. questão, E quando você a continua questão nos para mim. comentários, Fala mais, desculpa, pode pode falar. falar. Pode falar, pode falar. Não, eu só vou falar rapidinho que pra mim a questão de fazer um texto maior do que a legenda, às vezes é uma falha de poder de síntese mesmo, que já é algo que eu sei que eu tenho. Eu sei que às vezes eu escrevo muito podendo escrever a mesma coisa em só uma frase. Então eu nem fico tanto, vou continuar, porque eu sei que a falha é minha, que é um poder de síntese que eu não tenho. Eu não tenho mesmo que eu estou trabalhando nele. Então, quando acontece isso, eu releio, eu vou diminuindo, diminuindo, diminuindo e cabe. Às vezes o que eu boto nos comentários só são as hashtags. É, eu também só coloco as hashtags, mas assim, né? Não existe forma certa nem errada, existe o que funciona para cada um. Eu, particularmente, também procuro exercer esse poder de síntese, né? Que eu acho importante a gente também
respeitar ali o campo, né? Porque tem gente que não vai interagir tanto se a legenda ainda continuar For ali, né? gigantesca, E às é. vezes é uma informação importante, mas aí é uma coisa que eu percebo no meu público, né? Aí varia muito de público para público. De repente, o público que é concurseiro, que é o público que segue a Ana Patrícia, é um público que ele precisa tanto daquela informação ali que ele não vai se importar se estiver nos comentários. Então, a gente Sim. precisa sempre analisar caso a caso. E também analisar quem é o produtor, quem está fazendo, né? Se ele se sente à vontade com isso, ou se ele não simplesmente prefere sintetizar. Não existe realmente prática certa, tá? Ele tem que realmente ver qual é o público e como que ele vai interagir com o conteúdo. Assim, não existe realmente um protocolo para isso. A gente pensa muito que, né, no digital, quando a gente vai falar sobre o posicionamento de forma estratégica e tudo mais, as pessoas acham que é uma cartilha que você tem que seguir, né? Mas não, são coisas que você precisa trabalhar e ver E e perceber, né? coordenar de forma que seja mais eficiente no seu caso, né? Então, Sim. é mais sobre isso, assim, é mais uma coisa situacional, né? E poxa, muito legal. Você então consegue, você que produz tudo, né? E você consegue se organizar para isso. E como que tá assim a frequência, né, dos posts lá? Você já tem uma frequência definida ou você vai fazendo conforme for surgindo mais ideias e tudo mais? Como que funciona? A minha frequência definida atualmente é pelo menos 2 posts por semana. Porque é o que eu sei que eu consigo com certeza fazer. Eu estou tentando me organizar de uma forma que eu faça 3 posts por semana. Mas, assim, eu já pensei muito sobre isso, já vi vários outros Instagrams e já li um pouco sobre também. A questão de postar todo dia e tudo mais é algo que eu não consigo. Até por conta de outros afazeres, então eu acho que tem que dar um tempinho para cada coisa, né? Porque eu tô nesse Instagram e eu tenho afazeres em casa e tem afazeres do mestrado, que por mais que esteja parado, a gente tenta continuar, né? E também estou estudando para concurso. Então, tem que dar um tempinho para cada coisa no dia, inclusive um tempo para a gente também, que é muito importante. Sim. Então, a minha frequência, assim, essencial é 2 posts por semana. Eu vou fazendo stories, compartilho muita coisa também pelo story. Mas estou querendo aumentar, mas não é algo assim que eu tenho como, estou muito encucada com isso, estou muito, isso é prioridade máxima, não é tanto. Tenho várias ideias sim, mas eu gosto de ir devagar para poder ir num passo que eu consiga acompanhar para não acabar atropelando tudo. Ah, tá ótimo, né? O importante é você ter uma frequência, você ter um comprometimento ali de estar Sim, sempre naqueles dias. Olha, esse dia e esse dia eu vou tirar para fazer os o posts, post, né? e entregar um conteúdo para o público que me segue lá, né? Exatamente. Porque você até consegue construir aí uma noção, uma autoridade, um posicionamento através desses conteúdos, né? E aí Sim, você tem que ver também quais são as suas possibilidades. Porque é muito melhor você fazer 2 ou 3 por semana do que você fazer 5 numa semana, ficar um mês sem postar, e depois você faz mais 3, exatamente. sabe? Essa irregularidade, né? Não Exatamente. é, não é nem para agradar o algoritmo, porque o algoritmo é uma variável, né, que está presente na rede social do Instagram, né? Mas a sua contribuição ela vai muito além do algoritmo. Então a gente também tem que entender, né, quais são as nossas possibilidades aí, o que a gente consegue entregar e ter realmente isso como um projeto mesmo, né? Não encarar só como um perfil, né, Sim, que você vai lá exatamente. de forma E aleatória. posta. É, Sim, eu acho que a gente subestima muito a questão do poder das redes sociais, né? Das mídias sociais, da gente contribuir com o nosso trabalho. E é isso muito, meu discurso vem muito em cima disso. A gente começar a utilizar
E a gente pode, sim, ter o nosso perfil pessoal, a gente pode, sim, postar de vez em quando. Nem nada nada é proibido, né? A gente não está censurando nada. A gente está aqui alertando sobre quem quer usar, né? E quem quer utilizar essa ferramenta de Exato. forma a contribuir aí para a sua vida profissional. E sim, existem estratégias e métodos, né? Que a gente precisa levar em conta Uhum. e ter aquilo como um comprometimento, não só como um perfil de distração. A gente Exato, precisa exato. sim ter um Foi isso comprometimento ali, que foi encarar isso isso como um projeto. que mudou pra mim. No início era mais uma distração mesmo, era algo assim para eu poder tirar a mente de várias coisas e eu tinha, como eu ainda tenho muita felicidade em estar nesse perfil, mas hoje em dia eu vejo mais como um projeto mesmo, como algo que exige dedicação, que a gente tem que ter um certo compromisso e etc. E não é porque a gente encara isso como um projeto que deixa de ser divertido, né, Juliana? Eu Exatamente, acho que exatamente. a gente compartilha aquilo que toca o coração da gente, né? Então, por isso que Exato. E mesmo cada que vez você queira mais. falar de algo, mesmo que você queira falar de algo fora da biblioteconomia, né? Como eu já citei aí gastronomia, já citei turismo, já citei várias outras Sim, coisas que assim podem ser fora da Bíblia. Você consegue ali com a sua expertise de bibliotecária fazer uma curadoria de conteúdo sobre aquele exato, tema, entregar algo realmente consistente, de valor, né, para as pessoas que se interessem exato. por aquele assunto. Então, Cada acho vez mais que eu me divirto aqui. É algo que a gente vai criando um hábito e a gente vai vendo, né, que é possível se a gente ter esse trabalho e ao mesmo tempo se divertir também. sim, com certeza. Né? E ao mesmo tempo a gente dividir a nossa paixão com outras pessoas, né? Sim, sim, é super, é muito bom. isso é muito, isso que motiva, né, a gente? Eu Sim, acho que é bem sim. legal. Bom, deixa eu ver aqui, dar mais uma olhadinha. Bom, gente, vocês têm alguma pergunta para Juliana? Podem fazer, tá? A gente já está se encaminhando aí para o final da nossa live, porque Mentira, menina. Nossa, faltam já 10 são, minutos. Passa muito faltam rápido. 10 minutos. E eu sempre gosto de terminar uns 5 minutinhos antes, porque assim, 5, 3, né? Porque o Instagram, ele tem a mania de encerrar na hora que eu estou me despedindo das pessoas, na hora que eu estou me despedindo dos convidados, né? E aí eu fico com a cara no chão, né? Então eu gosto muito de terminar antes, para dar Pra poder tempo pegar de. ele, né? Entendeu? Para ele não vir querer fazer gracinha. Mas eu vou. Eu tenho mais duas perguntas para te fazer. Ok. E a primeira delas é quais foram os benefícios assim que você tem colhido desse projeto? O que você tem visto que, poxa, nossa, isso está acontecendo na minha vida depois que eu comecei lá o Preserva a Bíblia e tudo mais. Olha que bacana, né? Assim, coisas desse tipo. Você tem colhido. O principal benefício que eu colhi até agora foi a questão do reconhecimento profissional pelos meus pares, por pessoas que eu admiro e que estão me vendo como essa pessoa que fala sobre preservação, que entende, não, óbvio, não for nenhuma autoridade máxima, mas que entende sobre o assunto, que pode conversar sobre esse assunto. Então, até agora, para mim, porque essa dedicação maior ainda é muito nova, então ainda não tem grandes frutos que eu colhi, mas que eu tenho certeza que eu vou colher. Mas principal para mim até agora foi esse reconhecimento dos pares mesmo, de amigos, de conhecidos, de pessoas aqui mesmo do Instagram que compartilham comigo, que me pedem ajuda. Algo assim que eu achei foi muito importante para mim foi tem alguns meses isso já, foi no início do ano, se eu não me engano. Não lembro agora qual foi o perfil, mas vieram até mim pedindo ajuda de fontes para lidar com o problema que a pessoa estava tendo naquele momento que envolvia a minha área. Então, isso para mim foi muito bom. A pessoa me vê como alguém que ela pode recorrer para indicar uma fonte, para dar uma dica, para falar alguma coisa.
Então, para mim, até agora, essa é o principal fruto, esse reconhecimento mesmo. E que interessante, você falou uma coisa que, assim, é algo que o bibliotecário está sempre buscando, né? Que é reconhecimento. Sim. Uma das principais dores aí do bibliotecário, enquanto profissional, é a falta de reconhecimento de visibilidade, né? E assim, Então, para mim, que acabei de sair da faculdade, não tenho anos e anos e anos de experiência, é muito importante ter esse tipo de visibilidade, ter esse tipo de reconhecimento, não apenas pelo profissional, mas pelo pessoal também, né? Porque dá um gás na gente de, eu tô no lugar certo. sim, sim, verdade. E eu acredito que também você esteja montando, de certa forma, um portfólio, né? E Sim, caso você tenha uma oportunidade aí, né, no mercado de trabalho privado, né? Porque no concurso a gente faz a prova, passou, está empossado e a gente vai trabalhar, né? sim, Mas até mesmo se você tiver uma oportunidade como concursada de trabalhar na área de preservação, você já tem um portfólio todo montado ali para para poder mostrar para as pessoas, mostrar. olha, essa aqui é a minha área de expertise, eu posso contribuir com isso, né? Exatamente, exatamente. Então, fica mais fácil você trabalhar com aquilo que você gosta. Quando você já Sim. tem aí, já trabalha bastante em cima, estuda bastante em cima daquilo e tem um Fica mais fácil portfólio, de me mostrar também para os outros. sim, com certeza. É muito bacana essa resposta. Assim, realmente vem muito dos questionamentos do bibliotecário, né? Como que você consegue sanar isso, né? Essa dor, essa necessidade, né? Sim. Por mais que a gente aqui não está ganhando rios de dinheiro, mas a gente está com as oportunidades abertas para a gente, né? Isso que Exatamente, é o mais exatamente. importante. E agora, assim, caminhando aí para a nossa última pergunta, eu Oh, meu Deus. gostaria que você desse um conselho aí para quem quer começar a compartilhar, né? Quem quer começar a produzir conteúdo e compartilhar seus conhecimentos, eu gostaria que você desse aí um, um último, um último fechamento. O meu conselho é vai. Se você tem algum pensamento, quero falar sobre Bíblia, seja numa área mais geral, seja em alguma especialidade, algum nicho, vai, assim, começa. Não precisa, quero definir minhas cores, quero definir meu logo, quero definir. Enfim, começa, interage com as pessoas, interage com a comunidade e vai. Assim, começa a postar e segue as pessoas e com o tempo você vai se definindo, com o tempo você vai se encontrando, vendo o que é melhor para você de posts, quantidade, cores, e nicho e etc. O conselho é vai, tá com a ideia, começa. E vai indo. Não precisa ir rápido, não precisa ser todo dia, vai indo no seu tempo, que tem tudo para dar certo. Ai, arrasou, adorei. Bom, aqui o JG Correia está perguntando sobre o mercado de trabalho na área de preservação, né? E a Souza Antônia está falando que foi preciosa essa partilha. Gostei Muito muito, obrigada. obrigada. Você tem Sobre alguma o resposta para dar? mercado de trabalho, o que eu vejo, e eu procuro bastante, não tem, assim, não tem nada explícito, assim, procuramos bibliotecário com experiência em preservação. A única vaga que eu vi, a última vaga que eu vi sobre isso foi a vaga do Instituto Moreira Salles, que pedia especificamente essas experiências e esses conhecimentos, óbvio, num nível muito avançado, mas pedia, então isso era muito importante, desse tipo de conhecimento. Mas no geral, não tem. Não é algo assim, preciso de bibliotecário de preservação. Não. Assim, no mercado de trabalho, até onde eu sei, isso não acontece. O que acontece é, a gente tem esse conhecimento, a gente entra numa outra vaga para serviços de referência e etc., para ser bibliotecário no geral, e a preservação é algo que está embutido nisso, mas não é o seu principal trabalho. Pode ser que com o tempo seja, com o tempo e você mostrando o seu conhecimento, etc., você passe a ir para essa área apenas. Mas no geral, esse mercado
Não tem muitas vagas, não existe muitas vagas assim para bibliotecários de preservação, infelizmente. É um conhecimento que a gente tem que ter no geral. Não é algo que se procura especificamente, infelizmente, mas a gente está trabalhando para poder ir mudando essa perspectiva. Eu acredito também que as oportunidades para a área de preservação estão muito ligadas para a esfera pública, né? Porque a Sim, gente detém muito, principalmente bibliotecas especializadas e bibliotecas universitárias, tem mais um setor, né, um cuidado aí, com uma sim, atenção tem maior mais com a área de essa preservação. mentalidade, Sim. essa Eu trabalhei necessidade também. Pode falar, Não, pode pode falar. falar já. Você já falou? Eu Já. achei que eu tinha te cortado. Não, pode falar. Lá na Fiocruz, eles têm uma pegada bastante Sim, forte, né, na área de preservação, conservação e sim, restauração. Eu trabalhei na Biblioteca de Manguinhos e, assim, os perfeito. bibliotecários de lá nossa, são outro nível, né? Tem todo um Eu fui, cuidado, realmente. sim, eu participei de um evento lá, eu visitei essa biblioteca que é maravilhosa e eles têm realmente uma pegada de preservação, assim, de conservação e de restauro muito grande, muito importante. A preservação é algo que é muito importante, mas que ainda a gente não vê isso assim como bibliotecários de preservação. A gente vê um bibliotecário que conhece algumas coisas sobre preservação, mas não vê só uma pessoa responsável por tudo isso, entendeu? Então eu acho que por isso que na esfera particular a gente não vê tanto essa preocupação, só mesmo quando a gente se depara com essa necessidade. Já na esfera pública é um pouco diferente, como você falou. Bom, gente, eu vou encerrar porque a gente já está aí com 2 minutos para Oh, meu terminar a Deus. live. Olha, muito obrigada, Juliana, por esse bate-papo. Passou super rápido também, né? Sim, Ainda passou muito bem. rápido. Verdade. E aí, obrigada por você ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente, tá? E você quer se despedir do pessoal? Sim, gente, muito obrigada por todo mundo que participou, muito obrigada por estar aqui ouvindo, não só a mim, mas também a Mai. E é isso, eu espero vocês no meu perfil, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa responder ou auxiliar em pesquisa, assim, para vocês saberem um pouco mais, eu estou sempre aberta a bate-papo e a conversa e a dúvidas e a tudo mais. Se eu puder responder, eu respondo. Mais uma vez, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui nesse bate-papo que a gente teve. Ai, que linda. Então, gente, segue lá o Preserva a Bíblia, hein? Eu vou deixar o link lá nos stories do perfilzinho dela. Aliás, eu acho que já está. Tá bom, gente? Acho que sim. Um beijo. Tchau. É, Beijo, gente. Tchau. beijo. Fiquem com Até Deus. a Um bom próxima. sábado. Até a Pra vocês também. próxima.